Esse vídeo não contém spoilers. Participe do nosso programa de apoiadores no Apoia-se. Com apenas R$1 você consegue começar a patrocinar o conteúdo do canal e pode escolher valores mais altos se assim preferir. Link na descrição. Em 2021, Tatami Galaxy retornou em formato de adaptação para anime com a terceira história derivada de seu universo chamada de Time Tatami Machine Blues e dirigida pelo Shingo Natsume, ao contrário da direção do Masaaki Yuasa, que já tinha sido presente no anime de 11 episódios de TV, produzido pela Madhouse e no filme também produzido pela Science Saru, assim como este anime de 6 episódios aqui. Com uma precisa duração de 32 minutos para o seu primeiro episódio, Time Tatami Machine Blues inicia sua história exatamente do mesmo jeito frenético que estávamos acostumados e familiarizados em Tatami Galaxy, mas de uma forma um pouco mais contida, fazendo com que o próprio trabalho de legenda, que é oficial e foi localizado para nós através do serviço do Star Plus, conseguisse ser legível em um tempo normal. O primeiro episódio consegue ser marcante, engraçado, divertido, interessante, intrigante, e mesmo assim ainda não é o melhor dentre os 6, que segue um padrão de duração bem curtinha se você considerar a remoção da abertura e do encerramento, o que garantiria em torno de 14 a 16 minutos por episódio a partir do segundo. E não se engane, porque apesar de parecer e ser, de fato, uma duração tão curta, a escolha de minutagem para cada episódio foi extremamente precisa, a fim de tornar a experiência do telespectador mais assertiva e fluida com a história que está sendo contada, que apesar de se aproveitar do conceito da teoria da viagem no tempo para discutir sobre a passagem de tempo nas nossas vidas, ainda pode e vai te bugar em alguns momentos porque você vai tentar entender o que está sendo apresentado. Então, tecnicamente, essa duração de episódios ajuda a digerir mais facilmente as informações de cada episódio e os seus momentos casuais de comédia também, visando entregar até mesmo finais de episódios que te deixem bastante ansioso para o próximo e o que seria a famosa técnica de cliffhanger. Esses aspectos funcionam bastante, visto que Time Tatami Machine Blues não é uma produção de TV, e sim algo produzido e distribuído especificamente para um serviço de streaming, com todos os seus episódios sendo publicados de uma vez, e essa, inclusive, é a primeira vez que eu vejo se aproveitarem do fato de que esse é um anime feito para serviço de streaming, para que ele tenha a liberdade de ter tempos extremamente diferentes para cada episódio e não seja aquela padronização de tempo de um anime que normalmente sai sendo transmitido na televisão. E outra coisa também é o porquê de maratonar. Não que não existam outros animes em serviços de streaming que não tenham o porquê do maratonar, mas eu acho que esse daqui tem um porquê a mais do que os outros. Ao dizer que amo Tatami Galaxy e que queria ver mais dessa história, as pessoas costumam associar imediatamente esse desejo à súplica de uma continuação direta, mas não é isso e nunca foi. Yorua já é um filme imensamente aconchegante que consegue transmitir esse sentimento maduro dos comportamentos que nós adotamos conforme passamos do ensino médio para a fase adulta e em como estabelecemos relações sociais através desses comportamentos que nós desenvolvemos. A história de Yorua não é uma condição direta e nem precisaria ser, mas mesmo assim consegue de vez em quando nos apresentar aqueles personagens que nós já amamos e já nos familiarizamos no anime passado, enquanto reutiliza conceitos e discussões propriamente já apresentados em Tatami Galaxy também, para desenvolver sua simples e corriqueira história de amor juvenil, em uma noite de festa que está atrelada aos diversos medos e incertezas que a transição de adolescente para adulto nos proporciona. Tatami Galaxy em si é uma história que clama por vertentes, então é ótimo ver que algo como Yorua, ou mesmo como Time Tatami Machine Blues, seja feito após a história principal. Mais do que as discussões sobre crises existenciais e relacionamentos que não foram para frente pelo simples medo de tentar, nós lidamos com frustrações e pensamentos tão densos sobre estes mesmos assuntos que nos levam a outras conclusões e devaneios infortúnios. Até o próprio tema de crise dos 20 anos, hoje, se faz presente de formas diferentes com recheios ainda mais complexificados, já que nós passamos por um período de pandemia e ainda temos todo o avanço tecnológico ajudando ou não nas nossas relações sociais do dia a dia, mas com certeza modificando a forma com que a gente vive e se comporta como um ser sociável. E para discutir sobre isso, temos o tão recente Sonny Boy, que eu recomendo imensamente para vocês, e que foi feito pelo mesmo diretor deste aqui. No passado, o que Yorua fez foi progredir naturalmente nas várias linguagens adotadas por Tatami Galaxy para falar sobre namoro e sexo, mas Time Tatami Machine Blues, também por se tratar de uma obra que referencia a outra, trata-se de lidar com essas frustrações e esses devaneios que quase sempre nos leva a tentar pensar fora da caixinha numa situação hipotética onde teríamos superpoderes ou onde conseguiríamos construir uma máquina do tempo. Só que, diferentemente de outras obras que hoje estão absurdamente convencionais no mercado de animes, mangás e light novels, e eu tô falando dos famosos isekais e tenseis, Time Tatami Machine Blues trata esses momentos da nossa vida como uma coisa importante para não pirar a cabeça, mas ao mesmo tempo com uma naturalidade e uma responsabilidade gigantesca, com uma linguagem matura para o seu telespectador, que o texto deixa de ser apenas um entretenimento divertido para ser sincero e direto ao ponto,
com o seu público, sem querer estimular que ele tente fugir eternamente da realidade. Essa galáxia imensurável de um quarto fechado em tatames tem tantas histórias para contar quanto vocês possam imaginar. E o que seria isso se não fosse uma analogia direta com os nossos momentos metafóricos e filosóficos dentro do nosso próprio cubículo? O receio de estar pensando e falando asneiras assusta, assim como o próprio futuro. A forma como mantemos as relações sociais, a conectividade com os problemas do dia a dia, as incertezas, as mudanças, coisas que vieram e já se foram, tudo assusta, mas tentar enfrentar isso cara a cara pode ser mais recompensador do que nós imaginamos. O futuro pode não ser tão ruim quanto nós pensamos. Pode ser que você consiga namorar com aquela pessoa que você tanto queria e que tanto te faz bem só de estar do seu lado, mas pode ser também que você não consiga, consequentemente acabe encontrando alguém que se conecte mais facilmente com você, com os seus gostos, do que aquela pessoa com quem você viveu momentos de tempestade em um copo d'água, com os seus próprios pensamentos e sentimentos, como se o mundo fosse acabar por não estar com ela. Pode ser que o trabalho que você queria ou o curso de faculdade que você tanto almeja nem seja exatamente parte dos seus sonhos da forma como você tanto planejou por tanto tempo. E você tenha que encarar os fatos e a responsabilidade de nadar contra a maré, se recompor e arranjar uma maneira de ir atrás de algo que te satisfaça ou que lhe convenha muito mais do que o lugar onde você está. De toda forma, o tempo é o que é. E você também é o que é. Não teria como ser diferente. Cuidar de si mesmo é tão necessário quanto do seu dia a dia. Time Tatami Machine Blues me coloca para pensar que talvez eu não esteja olhando diretamente para os pontos importantes da minha vida. Talvez eu não esteja prestando atenção na minha saúde física e mental, talvez eu não esteja prestando atenção nas relações sociais que eu constantemente tenho que revisitar, e talvez eu não esteja dando o devido valor ao meu tempo. Do mesmo jeito que a série de TV e o seu filme Um Dia, e não há muito tempo atrás, me colocaram para pensar mais e mais sobre mim mesmo e sobre as minhas decisões, estes 6 episódios fazem com que eu me pergunte novamente se a nostalgia seria um sentimento tão bom assim. Ser nostálgico demais atrasa o nosso lado, às vezes só queríamos uma máquina do tempo para viajar para o passado e consertar as coisas, ou tentar ser, quem sabe, uma pessoa muito mais decisiva na procura de algum emprego ou de algum relacionamento, mas não é neste pensamento que deveríamos estar gastando nossa energia. E de uma forma tão divertida e sincera, é o que este anime discute. Há vários pequenos momentos no anime que fazem analogias com o nosso cotidiano ou as nossas próprias divagações, como o momento em que tudo começa a dar errado porque algo do passado foi impedido de continuar sendo como sempre foi, e isso seria basicamente a divagação que a gente sempre faz quando pensa em uma possibilidade de voltar no tempo, pois algo pode ser mudado e a gente pode se arrepender disso para sempre. Será que realmente vale a pena tentar viver uma vida completamente diferente? Será que isso não seria torturante demais pra gente, que já temos memórias com coisas do nosso presente? E também tem uma cena onde o protagonista se pergunta do que adianta discutir com alguém do passado. E isso já vai para o campo do nosso cotidiano, porque não necessariamente precisa ser interpretado como algo literal, mas sim como algo figurativo. Do que adianta perder tempo discutindo com alguém que faz parte do seu passado, do qual você já abandonou? São esses pequenos momentos, essas pequenas discussões, essas pequenas divagações que muita gente vai deixar passar, mas que são a cereja do bolo não só para essa série, como também para o Tatami Galaxy original de 2011. A quantidade de aventuras interessantes e divertidas que podem ser construídas através deste universo, sinceramente, são imensuráveis, mas acredito que não vai ser o destino de Tatami Galaxy. Time Tatami Machine Blues pode ter sido o último suspiro deste universo, e eu fico triste por dizer isso, já que o potencial para continuar criando várias discussões correlacionáveis existe. O sentimento que vai ficar, no fim das contas, é o da saudade. Ou não, vai que o autor no futuro resolve se inspirar em outra obra, porque o Time Tatami Machine Blues foi inspirado em uma obra que ele gosta pra caramba, então vai que ele resolve se inspirar em outra e fazer mais outro anime. Outra light novel pra virar outro anime depois, na mão do Shingo Natsume. Eu não sei, mas eu acho que eu gostaria bastante. São pequenas discussões sobre coisas que nos incomodam, mas que conseguem acalorar o coração maravilhosamente quando elas estão acompanhadas de uma trilha sonora e animação tão ricas que fica difícil deixar este título passar. É louvável como esse anime consegue contar a sua história para qualquer pessoa. Não se trata de uma continuação direta de onde Tatami Galaxy parou, mas sim de mais um dos contos possíveis daquele universo que mostra singularmente o quanto nós precisamos manter a calma e os pés no chão, respirando profundamente e aproveitando cada segundo que nós temos aqui. A direção de arte que ficou por parte do Fuminao Akai é deslumbrante em diversos aspectos, a começar pelas cenas em que uma única cor consegue completar todo o ambiente e trazer aquela sensação que você realmente precisa para imergir naquela cena, como o azul sendo a cor do frio e as paletas mais pálidas com algumas distorções na tela através do uso do CG, retratando o calor escaldante do verão. Tanto o anime de Tatami Galaxy quanto o filme Yorua são duas obras completamente consagradas no seu visual e que, além da sua temporada pela Madhouse ter recebido premiação por conta da sua arte diferenciada, também é, para mim, sem sombra de dúvidas, uma das utilizações mais impressionantes e mais expressivas da animação digital
no contexto da animação japonesa. E ainda nessa linha sobre a direção de arte, eu amo como a Akashi está totalmente destacada em todos os momentos, roubando a cena com o seu vestido azul, ou em alguns outros momentos com o seu sobretudo vermelho, que além de se destacarem, são cores que falam sobre a personagem, sobre amor e sobre a vida. Nada melhor do que utilizar o design da personagem para contar visualmente a sua narrativa, ainda mais quando o protagonista, cujo nome ainda não possui e provavelmente nunca vai, para que nós consigamos nos identificar com o que ele está passando, ama ela demais e quer ter um relacionamento. Enquanto a série vai falando escancaradamente sobre o quanto que vale a pena viver e encarar os desafios de frente, não desistindo de tentar ter novas amizades, chamar alguém para sair ou simplesmente se declarar para alguém, ela ainda reforça tudo isso com o visual e as roupas da Akashi, que tanto tenta fazer coisas novas e estar sempre interligada à arte de alguma forma. Como não é necessário conceber spoilers num vídeo sobre essa obra, então eu sugiro que você, que está assistindo esse vídeo e ainda não assistiu esse anime, vá assistir. São apenas 6 episódios com pouquíssima duração de tempo, super divertidos, apesar de seus temas maduros, e que com certeza vai melhorar o seu final de semana. Se puder, confira também o filme Yoruwa e o anime Tatami Galaxy de 2011, que ambos eu fiz vídeo aqui no canal também, e tenho certeza que todas essas 3 obras é um prato cheio para quem ama animes e histórias cativantes. Quanto a mim, devo dizer que amei completamente cada uma das cenas que assisti nesses 6 episódios, e com certeza Time Tatami Machine Blues se tornou mais um dos 100 ou 150 melhores animes que eu já assisti de todos os tempos.